Deus, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 3, Êxodo capítulo 8, no versículo 20, em nome de Jesus. Êxodo capítulo de número 8, versículo 20. Hoje é quarta-feira aqui na igreja. Para quem vai estar nos assistindo na televisão agora, é sábado, né? Você vai assistir esse programa no sábado, mas aqui hoje está chovendo. Talvez você esteja escutando um pouquinho dos barulhos aí da chuva, mas é uma chuva que não só desce para regar a terra, mas é uma chuva de bênçãos que desce para regar a nossa fé. Amém, Jesus? Glórias a Deus. Por favor, obreiro, liga para mim o ar-condicionado aqui, está um pouquinho quente aqui dentro. Temos que estar atentos aqui. Irmãos, Êxodo capítulo 8, no versículo de número 20. Conta aqui essa passagem bíblica. Eu acredito que todos nós, vocês que estão aqui comigo, e as pessoas que também estão em casa, eu acredito que já ouviram falar das pragas que foram enviadas no Egito. Vocês estão lembrados, acredito eu. E muitas dessas pragas que foram enviadas no Egito, a Bíblia fala com toda clareza, certeza aqui, que o Moisés, ele é enviado por Deus para chegar até o faraó, e o faraó não permitia que o povo fosse adorar ao Senhor. Digo para vocês, nos dias de hoje, algumas pessoas aqui estão aqui juntamente comigo, nós temos visto que tem muita gente que ela está preferindo ficar escondida, ficar dentro de casa, por causa que esses dias está um falatório, né? Quem está ouvindo falar bastante desse demônio, desse vírus aí? Estão ouvindo falar, né? Nas escolas, no mercado, na rua, onde você vai, nós estamos ouvindo sobre isso. E eu digo para vocês, irmão, que é muito triste, pois quando nós falamos do nome de Jesus, muitas vezes nós não temos a mesma ousadia que temos para falar de uma desgraça que está tentando nos acometer. Falar do nome de Jesus é o que trará solução para as nossas vidas, para as nossas famílias. Amém? Veja que quando o mal vem contra nós, nós temos até uma habilidade para transmitir o mal, né? Nós até conseguimos falar com mais facilidade. Olha, você viu que passou no jornal, quantas pessoas na Roma morreu, lá na Itália, quantas pessoas na China, quantas pessoas não sei na onde, tem até casos em Curitiba, aqui na capital do Paraná, tem casos aqui, meu Deus. Agora, quando falamos do Senhor, veja que as pessoas não têm muita força e vontade de falar, como têm vontade de falar das coisas ruins. Já perceberam isso? Para falar de coisas ruins, as pessoas se esforçam, falam e procuram até saber mais para poder transmitir. Mas quando se fala de Jesus, muitas pessoas não querem falar, muitas pessoas não querem então se prepararem. E então eu queria mostrar para você que não é a primeira praga ou peste que acontece na terra. Já tivemos isso muitas outras vezes. E vou mostrar para você também, aqui pela Bíblia, que quando as pessoas têm medo de alguma coisa, elas resolvem ceder e entender que é só Deus que pode ajudá-las. Amém? Quem crê que é só Deus que pode te ajudar, você crê? Eu acredito que só Deus pode nos ajudar. Só o nome de Jesus nos dará vitória sobre os nossos inimigos, seja ele qual for. Amém? Eu estava até comentando esses dias com um pastor amigo meu. Nós falávamos pelo telefone e nós sempre comentamos, né, as curas, os milagres que acontecem na nossa igreja. Eu falo dos milagres que acontecem aqui em Pato Branco, esse pastor amigo meu, e nós comentávamos, ele falava da igreja dele, os milagres que acontecia lá também, e nós entramos num assunto que chegou a falar dessa doença. E quando falávamos desse mal, esse problema que está fazendo as pessoas até perder a fé, porque o Salmo 91, acho que até antes de a gente começar aqui, vamos no Salmo 91, deixa marcado aqui porque Deus me inspirou a falar para você. Salmo 91, no versículo 3, Salmo 91, versículo 3, vamos começar aqui no 3, já que já é o que nós precisamos. Salmo 91, versículo 3, quem achou, diga achei. Vou fazer a leitura aqui, ó. Diz assim, ó: porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas
e debaixo das suas asas estará seguro. Diga amém. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Então, eu até comentei esses dias, que eu acredito que foi na terça-feira passada, eu falei no programa sobre isso. Eu comentava, irmãos, que tem muita gente que ela tem até a Bíblia no Salmo 91 aberta dentro de casa, né? Está com a Bíblia aberta ali no Salmo 91, a página chega a estar até amarela, né? Porque a pessoa acha que, pastor, é o Salmo da proteção. É verdade, tem uma proteção para quem guarda essa palavra, para quem crê. A Bíblia diz com toda certeza, está escrito aqui, que mesmo no tempo da peste, aqui no versículo 6, nem peste e nem que ande na escuridão, nem mortandade. Ou seja, a peste está escondida aí. É uma coisa visível que a gente encontra aos olhos nus? Nós não encontramos, é uma coisa escondida, como até os médicos, né, falam, a gente tem que ter umas reivindicações de cuidados, né, do ambiente. Nós aqui temos aqui o álcool em gel, estão todas esterilizadas as poltronas da nossa igreja, tem tido um cuidado maior. Temos que ter um cuidado? Temos que ter um cuidado, só que eu creio na palavra de Deus que diz que eu não preciso temer o espanto. Eu não preciso temer o espanto noturno, nem, olha o que diz aqui, nem o espanto noturno, nem a seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão. Eu não preciso temer o mal. Quem é de Jesus, diga amém. Se você é de Jesus, não tema, não deixe o temor fazer você perder a fé. Não permite, apesar de que eu acredito que todos têm acompanhado os noticiários. Vocês viram os governantes, né? Nosso governador, o homem de Deus, o governador Ratinho, falou: olha, gente, está decretado, o estado parou, todos pararam, faculdades estão parando também. É uma medida de precaução, é verdade. Mas a Bíblia fala no livro de Crônicas, deixa eu só encontrar aqui, ó, é Crônicas capítulo 20, segundo Crônicas 20, se você quiser acompanhar comigo, você pode também. Livro de 2 Crônicas, Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 20. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, no capítulo 20, no versículo de número 9. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó, versículo de número 9. Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está onde, gente? Nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Diga graças a Deus. Ou seja, na dificuldade, na peste, na fome, seja lá o que for o problema, no meio de uma guerra, eu vou me apresentar aonde? Na casa? Na casa de Deus. Pastor, nós temos que evitar estar em meio de muitas pessoas. Verdade, temos que evitar. Por isso que na nossa igreja nós temos 11 cultos por semana, já para a gente poder conseguir dividir o povo e não ficar aquele aglomerado grande de pessoas. Nossa igreja dispõe de várias poltronas, a gente pode estar uma aqui, pula 2 pessoas, entra outra, para não ter esse problema. Só que muitas pessoas estão com tanto medo que esquecem da palavra de Deus. Quem que manda em nossa vida? Um vírus, uma peste ou a palavra? A palavra tem que estar sobre nosso coração. Não permitiremos então que a fé seja arrancada do nosso coração. Creiamos na palavra e vamos viver aquilo que Deus prometeu para nós. Se a peste vier, nós vamos se ajuntar aqui dentro e vamos clamar aos céus e Deus nos ouvirá em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos então agora voltar à mensagem de hoje. Deus me inspirou para falar isso para você, mas vamos lá em Êxodo novamente, Êxodo capítulo 8, versículo 20. Êxodo capítulo 8, versículo de número 20, em nome de Jesus. Então, como eu falava, as pragas vieram no Egito, já tinha tido algumas pragas. Eu digo para você, as pragas que começou tudo, né? Quando começou a praga das águas que se tornaram sangue, a praga das rãs que vieram, a praga dos piolhos, e agora nessa praga que estava para chegar até o Egito, que era a praga das moscas, eu acredito que já estava Faraó meio que esperto. Quem acha que o Faraó estava esperto também? Já tinha, Moisés falava, vai vir uma praga
praga da parte de Deus, e se vocês não cederem, que o povo busque a Deus, essas pragas vão chegar. E ele não obedecia, não dava ouvidos à voz de Deus, e o que acontecia, meus amigos? Aí as pragas vinham, e vinham para destruir tudo. Eles pegavam os odres para tomar água, eles pegavam os copos com água, eles abriam ali para pegar a água que estava guardada ali nos jarros de barro, e a água estava tornada sangue. Eles iam pegar as águas dos rios, e as águas estavam viradas em sangue. Que destruição! Já pensou, gente? Não tinham água para tomar. E assim foi a mesma coisa com a praga das rãs, a mesma coisa com a praga dos piolhos. E agora nós vamos ver aqui, quando o Moisés chega novamente, porque entendemos nós, que Deus usa o seu servo, o seu profeta, o seu pastor, enviado por Deus. Ele é usado de uma maneira para tratar aquilo que Deus quer, não o que Ele quer. Amém, Jesus? Deus então usava Moisés para falar aquilo que Deus queria falar para o faraó. Vamos ler aqui então o versículo 20, olha o que diz. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de faraó, e eis que ele sairá às águas, e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo, para que me sirva, porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios, se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia, eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, e até a fim de que nela não haja enxames de moscas, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. Digam graças a Deus. Então vamos entender. O Moisés, ele chega então ali falar com o faraó, e ele fala: olha, Deus pediu que eu viesse aqui falar com você, que se você não liberasse, faraó, se você não permitisse que o povo de Deus fosse adorar o Senhor no deserto, se você não permitir, o nosso Deus, o nosso Senhor dos exércitos, vai enviar uma praga aqui no Egito, tão forte, que toda a cidade, todo o povo vai estar consumido disso. Vocês já viram aquelas moscas verdes, aquelas bem feias assim? Sabe onde que mosca fica, né? Ela só fica sentada na sujeira, na imundícia, daquela podridão. E a Bíblia diz que todos eles seriam cheios dentro das suas casas. Daria para fechar a porta para se esconder das moscas? Daria? Não. Elas estariam dentro das casas, estariam nas ruas, nas praças, onde quer que eles estejam. E dentro do palácio do faraó também ia ter? Sim. Todos eles teriam que enfrentar essa praga de moscas o tempo todo, zunindo no ouvido deles, e aquela coisa nojenta ali no ar. E a Bíblia diz que Deus falou para Moisés: olha, vocês todos vão sofrer essa pena, vocês todos vão pagar por isso, só que se vocês derem atenção e libertar o meu povo para adorar a Deus, isso não vai acontecer. E quando ele fala: olha, tem mais uma, se isso acontecer aqui no Egito, o nosso povo vai ficar separado na terra de Gósen. Nesse lugar, o nosso povo, o povo de Deus, vai ficar separado. E estando separado esse povo, eles não vão ver essas pragas. Diga comigo: o povo de Deus não vai viver no meio das pragas. Amém, Jesus? O Senhor separa o povo dele da praga. Diga amém. Diga: minha família é separada das pragas. Amém, Jesus? Então o povo que serve a Deus, o Senhor preparou um lugar para que eles ficassem, e ali as moscas não viessem, para que aquelas moscas não viessem até aquele povo ali, o povo de Deus. Uma pergunta que eu lhe faço: você já se incomodou com a mosca, já de ficar batendo assim: sai daqui, mosca, sai daqui? Sim ou não? Ela faz o que quer, ela tem vontade própria. Só que aquelas moscas que foram enviadas ali no Egito, foi o próprio Deus que enviou para fazer o que, gente? Para atormentar o faraó. Amém, amados?
Os inimigos, eles verão a potente mão de quem? A mão de Deus. Ai daquele que se levanta contra o Senhor nosso Deus. Porque quando você está na obediência da palavra, você está obedecendo o que Deus lhe mandou fazer, você pode ter certeza que quem vai contigo é o próprio Deus. É o próprio Deus que vai fazer e trazer a solução para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Enfim, Deus vai lhe proteger em nome de Jesus. Amém? Continuando aqui a leitura, versículo de número, o pastor parou aonde aqui? Versículo 24 agora, né? E o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida destes enxames. Então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificai ao vosso Deus na terra. Deixa eu explicar para você o seguinte: o Faraó, não obedecendo, não dando ouvidos àquilo que Moisés falou, automaticamente Deus mandou aquelas pragas até o Egito. E quando essas pragas vieram, o que o Faraó fez? Agora eu vou ter que livrar meu povo. Irmãos, vocês já ouviram falar uma expressão assim, ó, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A água vai ali, muito tempo batendo, até o momento que a rocha vai partir. Depois de tanto sofrimento, de tanta dor que eles estavam passando, de tantas atormentações que eles estavam passando, chegou um momento que o Faraó fez o que, gente? É melhor deixar esse povo buscar Deus. É melhor deixar esse povo buscar Deus, porque senão nós vamos ficar em sofrimento. Quando Deus entra nessa guerra, quando Ele entra na tua batalha, você pode ter certeza que você vai vencer. Diga graças a Deus, você se sairá vencedor. Por quê? Porque Deus, meu irmão, Ele quer que você busque a Ele. Ele quer que você se coloque na casa dEle. Eu vou fazer uma pergunta para você, se você consegue entender o que está acontecendo nos dias de hoje. Irmão, você percebe que o diabo preparou essa cilada maligna para que as pessoas deixem de vir para a igreja, para que as pessoas deixem de trabalhar. O que faz o país, o Brasil, o mundo, a nação girar? Como que é? O povo tem que fazer o quê? Tem que trabalhar. E se as pessoas não podem trabalhar, o que acontece? O mundo para, tudo para. O patrão vai ter dinheiro para pagar as contas do funcionário? Vai poder pagar o salário do funcionário? Não vai, porque vai faltar o quê? Vai faltar o dinheiro, faltando o dinheiro. Pastor, mas como que tem dinheiro? Trabalhando. Se não pode trabalhar, e assim vai virando uma bola de neve. Veja, irmãos, que chegou um momento que de tanto ali Deus apresentar-se diante de Faraó através dessas pragas, a Bíblia fala que o Faraó resolveu fazer o quê? Eu vou ter que deixar esse povo buscar Deus. Digam amém. Só que olha o que diz aqui o versículo de número 26, diz assim: e Moisés diz, versículo 25: então chamou Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide e sacrificais a Deus, aonde? Pergunto para vocês, se vocês conseguem entender o que está escrito aqui. Sacrificar a Deus nessa terra. Em qual terra que Faraó estava? Qual era a terra? O Egito. O Egito para nós, o entendimento que nós trazemos para os dias de hoje, o Egito para nós é o mundo. É o mundo lá fora. As maldades que lá tem, as coisas que lá são praticadas. Irmãos, a Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. Ou vamos servir a um, adorar a um, ou adoraremos ao outro. Quem ama a Deus, diga amém. Tem como amar a Deus estando também no mundo, vivendo com as coisas do mundo? Não. Jesus um dia fez uma oração assim para Deus: Deus, os meus discípulos foram entregues nas suas mãos, o Senhor me deu esses discípulos, não perdi nenhum deles, glória a Deus por isso, diga amém, que Deus não perde seus discípulos. E Jesus falando essa oração a Deus, ele fala: Senhor, eu vou, mas eu deixo eles aonde? No mundo. Só que eles não são do mundo. Quem também não é no mundo, diga amém. Você não é desse mundo também? Então entenda uma coisa: o que o Faraó queria? Que eles servissem a Deus aonde? Lá no Egito. Irmãos, pergunto para você, tem como servir a Deus no Egito?
Nesses dias assim que nós estamos vivendo no Brasil, no mundo, aí essa onda dessas pessoas estarem, tão muitas vezes, eu não estou dizendo equivocadas com as informações, mas muitas vezes até amedrontando a sociedade, fazendo as pessoas ficarem com medo até de falar, de conversar, de estar, enfim. Mas temos que ter cuidado, mas temos também que aprender a usar a fé. Temos fé ou não temos? Ou usamos da fé, ou usamos do medo. Então eu prefiro ficar com a fé. Amém, Jesus? E eu vejo, irmãos, que isso que estava acontecendo nada mais é do que está acontecendo nos dias de hoje, que as pessoas estão amedrontadas, e o diabo faz de tudo para a pessoa buscar Deus. É assim ou não? Não, o diabo faz de tudo para a pessoa deixar de buscar Deus. Irmão, a pessoa fica 1 dia, 2 dias, 3 dias sem vir para a igreja, a pessoa vai esfriando, Você já esfriou na fé alguma vez? Já, pastor, alguns dias já esfriei na fé. Vai passando o tempo, as pessoas vão esfriando. E esses dias até você vê que a mídia muitas vezes fala: os pastores mandam o povo ir para a igreja porque não sabe o risco. Eu creio que Deus está com a gente. Amém, Jesus? Pastor, mas e se vier uma doença? O que a Bíblia fala em Isaías 53? Deixa marcado por gentileza aí, Isaías 53, versículo de número 4 e 5. Isaías 53, 4 e 5. Olha o que diz aqui. Isaías 53, 4 e 5. Quem achou, diga achei. Diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos. Pastor, mas alcançou a minha vida. A Bíblia diz que eu sou sarado pelo sangue de Jesus, sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Amém, meu amado? Nós não somos imunes ao ataque, mas quando o ataque vem, Deus nos guarda, Deus nos protege, diga graças a Deus. Então, meu amigo, minha amiga, pode voltar no livro de Êxodo, tem muita gente que está esquecendo de Deus. Você é um servo de Deus, uma serva de Deus, não deixe a sua fé esfriar. Eu comentava isso com a minha esposa, eu falava com ela, tem pessoas que estão deixando de buscar a Deus por causa desse problema que está surgindo agora, mas eu vou dizer para vocês, e quando Jesus voltar, irmãos? Como que vai ser? Como que vai ser, meu irmão, quando a Bíblia fala dos grandes temores que haverão sobre a terra? O que será de nós? Será que os cristãos vão estar firmes e fortes, porque mal ouviram falar de uma situação, já está todo mundo morrendo de medo? Será que seremos encontrados como fiéis nessa terra? Porque Jesus disse um dia assim: será que quando eu voltar, será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E aí? As igrejas estão cheias de pessoas religiosas ou de pessoas cheias de fé? Por isso a Bíblia fala em Malaquias 3,18. Eu não vou abrir lá porque o nosso tempo é curto, mas em Malaquias 3,18 diz: haverá uma diferença de quem serve a Deus para aquele que não serve. Então, irmãos, a Bíblia fala com toda clareza que o faraó queria que ele servisse a Deus, aonde? No mundo. Tem como unir as duas coisas ao mesmo tempo? Não tem como servir a Deus vivendo no mundo. Tem dias que a pessoa, às vezes eu até ligo para alguns membros, ligo para as pessoas: como é que o senhor está? Como é que a senhora está? Às vezes a pessoa não está vindo, tem algum problema de saúde, o pastor liga para fazer uma oração, para fazer uma visita. Aí tem pessoas: não, pastor, faz 2 meses que eu não vou na igreja, mas eu estou muito bem com Deus. Fala a verdade, seja sincero, do fundo do teu coração. Se você achar que não, não precisa. Nós deveríamos fazer o contrário, mas nos momentos que nós mais nos apegamos com Deus, não é dentro da casa dele? Orando, buscando, clamando a Deus, e a gente vai se afastando. Você começa a orar dentro de casa, é um filho que bate uma panela, é outro que faz não sei o que, é um que bate a porta, outro que chega, outro que sai, é mais ou menos assim, e a gente não consegue se concentrar. Esse momento aqui na igreja, esse momento de oração, esse momento da palavra, é um momento exclusivo para quem? Para Deus. Aqui ninguém pode te atrapalhar, o único que pode atrapalhar você aqui é você mesmo. Você ficar desligado, ficar dormindo na fé aí, perdendo a fé de buscar Deus, nós não podemos perder. Veja que o faraó queria: já que vocês querem servir a Deus, serve aqui mesmo.
Tem como servir a dois senhores, amados? Não tem. Ou há de servir a um, ou há de servir ao outro. Por isso, irmãos, nós temos que entender, quando essas coisas têm acontecido no nosso meio, não é diferente desse tempo. O diabo quer que a gente fique aonde, irmão? Afastado de Deus. E afastado de Deus, o povo deixa de amar o Senhor, as pessoas vão se desviando, vão desacreditando, vão perdendo a fé. A propriedade do medo, a base do medo é fé? A base do medo é fé, irmãos? Responda o pastor em nome de Jesus. A base do medo é fé? Não. A base do medo é o problema. E o problema não tem solução no problema. A solução vem por meio da fé na palavra. A palavra de Deus que nos abre. Então não tenha medo. Temos que ter o cuidado. Amém? Temos que ter o cuidado. Não tentarás o Senhor teu Deus, mas nós temos que buscar ao Senhor. Diga graças a Deus. Versículo de número 27 agora, né? 26. E Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor, ao nosso Deus, a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Olha um pouquinho para o pastor. O que o Moisés falou? Não, nós não vamos sacrificar, não vamos buscar a Deus nessa terra. Nós queremos ir no deserto, é melhor ficar lá no deserto, numa terra onde Deus vai nos ouvir, do que ficar nesse lugar. Gente, Moisés, ele falou, não, o que Deus falou é para nós ir no deserto. Deus mandou você vir buscar Deus? O que você vai fazer aqui hoje? Buscar Deus. Ah, mas lá fora tem a peste. O problema é da peste, eu vou buscar o que Deus mandou fazer, eu vou buscar Deus. Irmãos, nós nesses momentos, é um momento de confronto entre a fé e a razão. Ou eu vivo a fé, ou eu vivo a razão. A natureza da razão faz a gente pensar no quê? No medo ou na fé? No medo. Ou nós usamos a fé pela palavra, ou nós vamos ter que continuar adorando a Deus no meio do mundão. E no mundão não tem jeito. Ou é na presença do Senhor, ou não dá certo. E ele termina dizendo no versículo de número 27, ele fala, então deixa-nos ir a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como Ele nos dirá. Olha o que diz aqui, ó. Então disse Faraó, deixar-vos ir, preste atenção nessa parte, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que, indo, não vá longe, orai também por mim. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Faraó cria em Deus? Faraó tinha fé em Deus? Ele não tinha. Ele não dava valor àquilo que Deus falava. Só que ele começa até num sarcasmo aqui. Ah, então vá, só que você vai, mas você não vai longe não. Diga assim, eu vou longe sim. O diabo até, já viram falar aquela expressão que ele vai dando corda? Ele vai dando corda, depois puxa. O diabo, irmão, é igual a boca do faraó aqui. Não, já que vocês querem, então vai. Vai lá adorar o Deus de vocês no deserto. Só que vocês vão ir, mas não vão ir muito longe. Vocês não vão conseguir. Quando a gente quer se afastar do mundo, o mundo tenta vir atrás da gente. É mentira ou é verdade? Você tenta se afastar do pecado, você tenta se afastar da mentira, da bebida alcoólica, você tenta se afastar do cigarro, da droga, seja lá o que for, da mentira. Você tenta se afastar daquilo, mas aquilo vem fazer o quê? Vem perseguir, porque o faraó diz, olha, nós deixamos vocês irem, só que vocês não vão conseguir ir muito longe, ou seja, as perseguições ainda vão continuar. Só que entenda uma coisa, quantas pessoas também, por um outro lado, numa outra visão, quantas pessoas na hora do aperto, elas pedem para você orar? Alguém recebeu alguém pedindo oração para você? Ah, ora por mim, ora pela minha mãe, ora pelo meu tio, ora pelo meu sobrinho. Ore, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, amém? Ore mesmo. Só que muitas pessoas não têm fé para orar e querem usar a fé alheia. Eles não têm fé para buscar a Deus, mas nós vamos até o fim.
Diga graças a Deus. Vamos ler de novo o versículo 28? Então disse Faraó: deixar-vos ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus ao deserto, somente que indo não vá longe. O diabo quer que você vá longe, gente. O diabo quer que você vá longe. O diabo quer que você cresça. O diabo quer sua família salva. O diabo quer sua família na presença de Deus. O diabo quer que você busque a Deus. O diabo não quer, porque ele fala: mesmo que você comece, você não vai longe. Quantas pessoas começam a fazer uma campanha por um filho, por uma filha, por um marido, por uma esposa, começa, mas não consegue terminar, o diabo fica tentando a pessoa. A pessoa quer se libertar do cigarro, ela começa a buscar a Deus, começa a vir para a igreja, o mundo começa a puxar essa pessoa para trás. Tem que repreender esse mal em nome de Jesus, diga amém. Olha o que diz o versículo 29 para a gente fazer a oração. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor que estes enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos, do seu povo, somente que Faraó não mais me engane, não me deixando ir a este povo sacrificar a quem, irmãos? Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, e não ficou uma só. Meu irmão, enquanto o profeta não orar, enquanto Moisés não orar e dizer: mal, sai dali, o mal não sai. Nós hoje temos que aprender a dizer: demônio, sai do meu filho, diga amém. Nós hoje temos que dizer: demônio, sai do meu marido, sai do meu casamento, porque nós temos hoje a autoridade do nome de Jesus, nós temos a palavra de Deus, o Espírito Santo ao nosso favor, nos mostrando o que temos que fazer. Moisés disse: mosca, vai embora, e a mosca foi embora segundo a palavra de Moisés. Deus obedeceu. Pastor, Deus obedeceu? Não, a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor de Moisés. Se você não dizer mal sai, o mal não sai. Se você ficar olhando para o problema não vai embora. E olha o que diz o versículo posterior: mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu, e não deixou ir o povo. Irmãos, tem muita gente sendo enganada pelo diabo, que quer fazer aliança com o diabo. Irmão, você tem que mandar o diabo embora e nunca mais aceitar ele na tua vida. Amém, Jesus? Nunca mais. Não existe pacto, não existe aliança entre a luz e as trevas, não tem. Eu até quero falar para você, abre comigo 2 Timóteo 3, no versículo de número 2, 2 Timóteo 3, estou terminando já, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo 2. Olha o que diz aqui, ó, 2 Timóteo 3, 2. Aliás, vamos pegar o versículo 1 em diante, que é mais fácil. Versículo 1. Olha o que diz aqui, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos fáceis. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. Os tempos estão sendo difíceis, gente? Estão sendo difíceis, mas por que os tempos se tornaram difíceis? Versículo 2, porque haverá homens que são o que, gente? Vamos lendo comigo. Amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos. Vão ter homens o que, gente? Blasfemos, homens que fazem o que, amados? Que são desobedientes aos pais e a mães, homens que são ingratos, homens que são profanos, homens sem afeto natural, homens irreconciliáveis, homens caluniadores, homens incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, homens traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. E olha aqui uma das partes principais: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. O que a gente tem que fazer com essas pessoas? Dessa se afaste. Se alguém fala: você foi para a igreja buscar Deus? Eu fui. Você é doido, você é doida? Não, eu tenho que me afastar dessa pessoa. Eu tenho que entender que eu tenho que me cuidar, amém, gente? Não estou falando que a gente não tem que se cuidar, tem que se cuidar, fazer a higiene certinha, mas quem guarda a minha vida é Deus. Amém, Jesus? Quem guarda a minha família é Deus. Por que os tempos estão trabalhosos? Porque tem muita gente assim, que só pensa em quem? Em si mesmo. Eu estava escutando hoje pela manhã o pastor Fernando pregando no programa Paraná na Graça, no SBT, que passa das 6 da manhã até as 7.
Ele estava pregando, ele falava que ele foi no mercado e ele viu uma senhora que estava com 3 carrinhos de compra e nesse carrinho tinha 50 pacotes de bolacha recheado. Você acha que isso era para o uso do dia, o uso da semana? Era para quê? Para abastecer, de medo de ficar sem nada, né? E o coitadinho que só consegue comprar uma por dia, e olha lá, como é que fica depois? Morre de fome? Pessoa que só pensa em si mesmo. Faraó pensava no povo de Deus, gente? O diabo pensa em você? Não, o único que pensa em você é Deus. Nunca deixe a palavra, nunca abandone ao Senhor. Amém, meus amados?